Bom, boa noite, então. Vamos continuar aí nossos encontros, tá bom? Hoje nós vamos falar em eliminando passivos e acumulando ativos, tá bom? Tá bom o som aí? Tá baixo? Como é que tá? Dá um feedback aí, por favor. A imagem Tá tá meio tranquilo. estranha. Tá dando para ver aqui tranquilo também? Tá sim. Então tá bom. Então vamos seguir. Bom, o que nós vimos no nosso encontro passado? Nós falamos sobre a previdência social, que ela é insustentável, né? Só lembrando que a previdência social é o órgão, né? Vamos dizer, do governo aí, que o instrumento do governo, melhor dizendo, para poder garantir nosso futuro, seja por velhice, por morte de algum companheiro que sustente a casa, né? Ou até invalidez, né? De quem sustenta a casa, né? Quem tem a maior renda. E aí o que acontece? Nós vimos que isso não vai acontecer, porque a previdência depende de quem contribui. Então, esse número está diminuindo, porque a natalidade está baixando, as pessoas estão ficando mais velhas, então mais gente vai receber. Também tem essa questão, a pessoa chega a uma certa idade, teoricamente ela já não tem mais tanta força para trabalhar, porque tem muita gente que aposentou, até jovem, né? Mas teoricamente a aposentadoria é para a pessoa que já não tem mais a mesma força de trabalho, então ela recebe, ela para de trabalhar e tem que sustentar, então ela vai receber. E essas pessoas aí, está aumentando o número, né, de pessoas que necessitam receber a aposentadoria, que a população está vivendo mais, e receber durante mais tempo, está vivendo mais, e por outro lado tem menos gente contribuindo, porque a natalidade diminuiu, tá bom? Então, ou seja, o sistema não fecha, tá? Bom, então, vimos a questão do mercado financeiro, dei alguns exemplos onde você, com ações, você recebe renda passiva. Então, por isso que esse encontro hoje a gente tem que falar o que é renda passiva. Renda passiva, já adiantei, que é uma renda que você não precisa trabalhar para receber. Então, isso daí seria sua aposentadoria. Eu vou até falar mais, tá bom? Dependendo de quanto você aportar, quanto você investir por mês, e durante quanto tempo você investir, mas principalmente dependendo do seu aporte, porque a relação é tempo e quanto você consegue investir. Quanto mais você conseguir investir, menos tempo você precisa para alcançar a sua independência financeira. E até mesmo que você tenha uma sobra, ou seja, não só no futuro você ter uma renda sem trabalhar que cubra suas necessidades, mas que passe isso, né? Tem gente que ficou milionário, até bilionário, usando essa estratégia que eu estou explicando para vocês. Então, primeira preocupação minha é que vocês, pelo menos, tenham um futuro, né? Garantido. Agora, para quem fizer bem o dever de casa, pode, na verdade, passar desse ponto de só ter o mínimo para viver e poder ter uma vida até muito boa no futuro. Espero eu vocês tenham essa disciplina aí para fazer isso, porque não precisa de intelecto. Vou falar isso daí no terceiro encontro nosso. Não precisa de intelecto, não precisa de grande conhecimento, não precisa de uma genética favorecida para isso. Apenas você seguir alguns passos básicos, né, e ter disciplina para isso, tá bom? Mas vamos lá. Então, foi isso que a gente viu no encontro passado. Bom, palestrante, no caso, né? Na verdade, faria com um colega meu, mas ele não pôde fazer. Então, já falei com vocês, né? Eu tenho, entre outras coisas, tenho pós-graduação em finanças, né? Um MBA em finanças. E eu sou investidor, invisto em ações. Isso que eu ensino para vocês, eu já faço, tá? Então, uma coisa que eu acho importante, sempre quando vocês forem estudar com alguém, é ver se a pessoa faz, porque se é tão bom, por que a pessoa não faz, né? Então, isso aí vocês ficam despreocupados que eu faço, que eu explico para vocês. Bom, então, mais uma vez, né, falamos que a gente segue o método Mokichi-Okada, e Mokichi-Okada, ele tem uma forma que eu acho maravilhosa de você melhorar a saúde. Ele fez pesquisa, ele comprovou que através da arte, né, você consegue melhorar a sua saúde como um todo. Então, vamos lá, vamos uma poesia, tá? Então, eu vou ter que ampliar, gente, que eu vou ter que sair aqui da imagem. Vamos lá, então. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na casa dos bobos número 0. Né? Ou seja, uma casa que não existe, né? Não tinha porta, não tinha parede, não tinha nada, né? Então,
Essa que é a graça por trás dessa poesia aí, que é de Vinícius de Moraes, tá bom? Então, qual a tônica que eu achei aqui para a gente estar falando? Que se você não constrói seu futuro, ele não existe. Então, igual essa casa aqui, né? Você constrói uma casa que não tem parede, não tem teto, não tem porta, não tem janela, não existe. Você vai encontrar na Rua dos Bobos, né? Então, vamos lá. Bom, aqui eu coloquei uns exemplos que eu vi no livro do Peter Lynch, e eu achei bem interessante, né? Por que que você deve investir no seu futuro, né? Então, antes de definir o que é ativo e passivo, imagina o seguinte, a gente vai falar sobre hábitos de consumo também. Tá? Então, em 1976, se você comprasse 10 jeans, né, Gap, você pagaria $180. 10 ações da empresa Gap, a fabricante, né, do jeans, também custariam $180. 11 anos depois, os 10 jeans, né, não valeriam nada, né, se você os tivesse ainda depois de 11 anos. Agora, 10 ações da Gap valeriam $4.672,50. Ou seja, você saiu de $180 para 4.672. Tá bom? Você aumentou aí quase 30 vezes, né? Quanto você tinha. Então, você está entendendo que em vez de 10 ações, se tivesse mais ações, você ia ter mais aqui também? Isso que eu falei com vocês, dependendo de quanto você investir e de quanto tempo, tá? Você vai poder ter resultados melhores ou piores. Né? Depende de quantidade que você investir e de tempo. Sempre você vai ter resultado. Esse resultado pode ser melhor se você investir mais e durante mais tempo. Observe que o intervalo é de 11 anos. Talvez no ano seguinte não valesse tanto a pena, 2 anos depois não valesse tanto a pena, mas em 11 anos. E detalhe, em 87 teve uma crise muito grave na Bolsa Americana, chamada Sábado Negro. Tá certo? E o que acontece? Sábado não, a sábado a Bolsa não abre. Setembro Negro, desculpa, Setembro Negro. Foi em setembro de 87, a Bolsa despencou, a Bolsa Americana. Tá bom? Mas mesmo assim, né? Em 87, você tinha aí as ações valendo praticamente 30 vezes o que elas valeriam inicialmente. Tá bom? Então, ou seja, não é para você não comprar um jeans, né, da moda, né, mas aqui, para que você comprar uma quantidade tão grande? Você pode comprar menos e com o restante você fazer o quê? Comprar ações. Então, aqui ele está só mostrando que um dinheiro que você gastaria, que 11 anos depois você nem se lembraria desse dinheiro que você gastou, porque não existiria mais com o que você gastou. Se você tivesse investido esse dinheiro, você com certeza se lembraria com alegria. Tá? Vamos ver mais exemplo aí. De novo, Peter Lynch, né? Ele fez em 87, né? Ele escreveu esse livro de 87, por isso que esse dado ele compara com 86, 87. Em 1977, se você comprasse o carro Subaru, custava $6.410. Se você investisse, você podia também investir o mesmo valor do carro em ações da Subaru, tá? Em 1986, um carro da Subaru era muito mais barato que 6.400, do que o carro de 77, né? Ele seria muito mais barato, o carro desvaloriza com o tempo. Então, valeria muito menos do que você pagou. Agora, as ações, se você tivesse investido $6.410 em ações da Subaru, você teria $1 milhão. Tá? E aqui, o que acontece? As ações, isso em 86, tá bom? Então, em 86, essas ações, desculpa, estou vendo os números aqui, estou me embolando. As ações da Subaru de 77, você comprou, né? $6.410 equivaleriam a $1 milhão em 86, ou seja, uma mansão e 2 carros Jaguar. Então você teria. Então, em vez de você comprar um carro, se tivesse colocado o dinheiro em ações da empresa que fabrica esse carro, tá? 9 anos depois, você teria uma mansão e você teria 2 carros de luxo na garagem. Então, vocês estão vendo o poder de investir? Ó, eu botei aqui, isso aqui é por minha conta, né? Pô, para que ter 2 Jaguar? Será que você poderia ter uma mansão? Ok, investiu, colheu o fruto do seu investimento, comprou uma mansão,
né? E que mansão você pensa com aquelas casas maravilhosas de televisão, tá? De Hollywood, tá bom? O que é uma mansão? Vai ser relativo. Então, já dei a dica para vocês. Compara com aquelas casas de jogador de futebol americano, de ator famoso de Hollywood, aquelas que ocupam o quarteirão inteiro, tá? E você teria um Jaguar. E se você, em vez de comprar outro Jaguar, você tivesse deixado as ações valorizarem, ou vendesse as ações que valeriam o Jaguar e comprasse outra ação boa que tivesse mais barata. Bom, ou você teria uma mansão, em vez de comprar um carro de luxo, você compraria um bom carro. E o restante você colocaria em mais ações, investiria mais em ações que estivessem baratas, boas, baratas naquele momento. Tá bom? Para quê? Para esperar mais anos e poder depois multiplicar mais uma vez seu dinheiro. Tá? Ou, em vez de comprar uma mansão, você compra uma boa casa. Em vez de comprar aquelas casas de Hollywood maravilhosas, você compra uma casa grande, espaçosa, que você fique confortável nela. Tá bom? Então, lembra que eu falei com vocês? Não é ficar rico com miséria, não. Tem gente que fica rico com miséria, gente que junta dinheiro a vida toda, não gasta com nada, usa roupa velha, come mal. Entendeu? Vou até citar caso depois de morador de rua, que era milionário. Tá? Agora, a questão é a seguinte: você deixa de usufruir coisas boas da vida, né? Mas pô, você pensa, às vezes não precisa ter uma mansão, posso ter uma boa casa, posso ter um bom carro e o restante eu investi mais, vou multiplicar mais meu dinheiro. Depois eu compro mais algumas coisinhas, aí tá tudo bem, quando essas ações aqui tiverem a valorização parecida com essa que eu falei, você compraria lá a mansão, ok, já tem dinheiro sobrando aqui, compra uma mansão, compra um Jaguar, por exemplo, tá? Porque aqui essas ações que você comprou já valorizaram bastante. Tá? Só um detalhe, que eu estou só mostrando questão de valorização. Quando tem dividendo, você ainda recebe renda também passiva durante esse tempo aí que a ação está valorizando. Tá? É porque nos Estados Unidos eles trabalham muito com ação de crescimento, né? Growth, que a gente fala. Ou o velho investing também, que é comprar barato para vender caro. As duas estratégias elas se misturam. Que no growth você compra uma empresa que não necessariamente ela está barata, mas ela vai crescer bastante e vai valorizar nesse crescimento. E o velho investe, você compra uma empresa que está barata. Tá? E com isso, você espera que ela atinja o valor justo dela quando o mercado se der conta que está errado. Então, isso aí é outra coisa que eu deixo claro. Tem uma teoria que chama de mercado eficiente. Fala que você tem que comprar a ação do preço que ela tiver na tela lá, do home broker, que é onde você compra a ação, porque seria o valor justo, o valor que as pessoas estão pagando. Mas não concordo com isso, tá? Assim como eu aprendi isso lendo grandes investidores, porque o mercado ele é maníaco depressivo. Às vezes você tem boas empresas que estão baratas demais. Você vai e faz o que? Compra. Tá? Eu, esse final de semana, encontrei um amigo que ele começou a investir depois de aposentar, né? E em ações, porque ele investia em comprando imóvel para alugar e tal, tem um imóvel de aluguel já. Aí ele perguntou para mim o que eu achava da questão da pessoa que compra e vende ação. Compra quando está caro e vende quando está barato. Eu falei, eu agradeço as pessoas. Se eu pudesse vê-las, eu convidaria para ir até um almoço ou um jantar para elas, que eu fico muito feliz. Eu compro alegre quando a pessoa está vendendo uma coisa boa muito barata. Bom, aqui tem outra reflexão que eu deixei também, né? Você podia também, ó, né, em vez de fazer as compras, continuar reinvestindo. Aí vai dependendo de cada um, tá? Aqui achei interessante essa notícia. Isso é para São Paulo, tá, gente? Cada região vai aqui que fala o valor da casa e tudo, mas por isso aqui, São Paulo, a faxina custa bem mais caro que aqui em Vitória. Mas o que interessa é o espírito da coisa, que isso é possível de se fazer. Os caras botam as manchetes dessa aqui, tá? Para chamar atenção, né? Ó, casa de 350 mil, tá bom? Só que, na verdade, não importa o valor da casa, importa que ela conseguiu, com a renda dela, uma coisa que ela não conseguia antes, que ela aprendeu a disciplinar os gastos, né? Então, fala, faxineira deixa de gastar com supérfluo, então, ela continuou tendo a vida dela, continuou comprando também supérfluo, só que ela comprava muito supérfluo. Ela equacionou esse gasto e conseguiu comprar uma casa de 350 mil. Aí aqui ela falando, eu era muito gastona, né, reconhecida, como é chamada. Eu gostava de comprar coisas para casa, para mim e para as crianças. Roupa para eles tinha que ser de marca boa, afirma a diarista, mãe de 2 filhos, hoje com 10, 13 anos, hoje na época da reportagem, né? E contava com 4 cartões de crédito naquela época. Para que isso aqui? Nós vamos falar sobre isso. Para que você vai ter cartão, essa quantidade de cartão? É desnecessário.
Principalmente se pagar anuidade, fica pior ainda, tá? E você vai ter uma despesa desnecessária. Tem cartão que não cobra anuidade, tá? Eu, particularmente, tenho um cartão só e resolve muito bem. E não paga anuidade, né? E esse cartão me dá cashback, já respondendo também, eles já perguntaram uma vez, né, qual cartão. Então, eu tinha um cartão antes que eu abatia na fatura. Depois de um ano assim, eu tinha crédito lá, eu abatia um valor da fatura. Aí depois eles cortaram isso daí, eu tinha que começar a trocar em produto. Eram produtos caros, que não tinha coisa que me interessava, eu cancelei o cartão, e aí eu faço um cartão hoje que me dá cashback para investir. Então, 1% da minha fatura, eu recebo em dinheiro para poder investir. Já investe diretamente no fundo de investimento. Aí, a hora que eu quiser, eu tiro, vou deixando lá. O juros está alto, né? Eu compro ações com dinheiro que eu consigo economizar. Esse cashback vai colocando na renda fixa, lá, um fundo de renda fixa. Tá certo? E depois, quando tiver um valor bom, eu tiro e compro ação. Então, tá aqui. Ela fala que ela comprava muita roupa desnecessária. O problema é que não é nem ser de marca boa, não. Tá? Que realmente você pode comprar sem ser de marca, pagar muito menos, tá bom? Mas a questão é que ela falava, eu já li a reportagem, ela falava que ela comprava muita coisa desnecessária. O marido dela é gesseiro, né? Então, quer dizer, os dois não têm grande renda, mas ela conseguiu depois que ela parou de gastar à toa. Isso aí foi a tônica da reportagem, tá bom? Bom, então vamos lá. Tudo que nos gera dinheiro, a gente chama de ativo. Então, gera dinheiro, tá? O contrário, que gera despesa, nós chamamos de passivo. Bom? Então, aqui, por exemplo, exemplos de ativo. Ações são ativos, tá? Ação, ela paga dividendo, tá certo? Então, aqui no Brasil, por lei, as empresas têm que dar 25% do lucro delas como dividendo, no mínimo. Tem empresa que dá mais, é que nós vamos escolher para ter uma carteira de dividendos, tá bom? Mas, então, a gente vai escolher ações primeiro que tem o lucro, né? Se não tiver lucro, não divide nada. E, então, você tendo ações, você recebe 25% do lucro dela, no mínimo. Isso é um ativo, ter ações. Títulos, aí fala aqui, é título do governo, por exemplo. O título do governo te remunera. O governo emite título, porque ele precisa de dinheiro para se financiar, e ele paga por isso, uma taxa de juros, né, para incentivar a pessoa a comprar esse título. A pessoa não compra para ajudar o país, a pessoa compra porque ela está pensando no rendimento que ela vai receber. Tá certo? Então, o título é um ativo. Quanto mais título você tem, mais você vai receber. Fundo de investimento. Então, acabei de falar com vocês que o cartão que eu uso dá 1% de cashback no fundo de investimento. Eles têm vários fundos de investimento, inclusive em ações. O que eu tenho é de renda fixa, tá? Porque é o que oferece lá a corretora que eu uso do cartão. Imóvel alugado é um ativo, né? Tudo que vai te gerar renda, tá? Um carro, mas usado para táxi ou para Uber, que vai te gerar renda também. Agora, se você pega um carro para uso particular, é um passivo. Muitas pessoas compram um carro e falam assim, é um investimento que eu estou fazendo. Isso não é um investimento, isso é uma despesa. Você não só não ganha dinheiro, como você gasta. Você vai pagar IPVA, você tem a desvalorização do carro, você considera 10% ao ano que o carro perde em valor. Você tem seguro, né, que não recomendo. Até estava conversando sábado, no aniversário da filha de um amigo meu, e o filho dele perguntou lá, né, como é que fazia, porque um amigo dele estava dirigindo o carro e ele teve que frear e nisso ele bateu em outros carros. Mas a culpa não foi dele, que foi a pessoa que passou na frente, etc. Bicho, final das contas, ele que bateu. Ele não vai cobrar da pessoa, a pessoa já subiu, foi embora, então ele que vai pagar. E bateu num carro, bateu outros dois, vai pagar dos 3 carros. Aí falou assim, ele falou, o seguro cobre isso. Eu falei, mas não tinha seguro. Eu falei, então sinto muito, cara, vai tirar do bolso então mesmo. Tá? Então, carro é um passivo, tá bom? Casa ou apartamento onde você mora, porque você vai pagar IPTU, você vai pagar condomínio, você vai ter que reformar a casa periodicamente. Então, é passivo, gera despesa, tá? Então, o local que você mora não é investimento. Eu acho muito engraçado, tem muita gente que fala, eu moro num lugar que eu comprei a 10, hoje vale 30. Tá, mas você vai vender, vai para onde?
né? Se você tivesse comprado para investir, você podia falar isso, né? Você mora num lugar e o lugar que você comprou 10, está valendo 30, que ótimo. Você lucrou. Mas não adianta você morar num local, só ter aquele local e falar que valorizou tanto. A não ser que você queira mudar para um lugar mais barato, aí tudo bem. Mas não vejo muita lógica falar que a valorização do lugar que você mora. Financiamento, Deus é mais. Os juros que é cobrado em empréstimo, em financiamento, cara, Deus é mais. Fuja disso. Eu já tive que pegar, tá, gente? Eu já tive que pegar, mas olha, eu peguei porque eu sabia que depois eu ia conseguir sair disso, e consegui. Foi um momento bem específico da minha vida aí. Mas isso aqui, fuja. Tudo que banco oferece, fuja, fuja. Fica a dica aí para vocês, tá bom? São péssimos. O banco só te oferece coisa ruim. E detalhe, né? Não é à toa que tem a caderneta de poupança. Por isso que eles massificam tanto a gente botar dinheiro na poupança, que é a que menos remunera. Então, entre não ter caderneta de poupança, gente, e ter caderneta de poupança, é melhor ter caderneta de poupança. Mas entre ter caderneta de poupança e ter outro investimento, tem outro investimento. Lembra do primeiro encontro nosso, que eu mostrei como que a poupança rendeu pouco durante o plano cruzado, né? É o período que a gente estava comparando. Isso serve para qualquer período. Então, aqui também, até foi pergunta, né? João Carlos aí, encontro passado, isso é muito importante frisar. E que eu estava falando com vocês. Tá? Quanto mais ações você conseguir ter, mais ativo você tem. Sobre preço importa. Se uma ação vale 30 e no momento de crise aí do país aí, está valendo 10, 15, você tem que comprar, pô, tá um terço, metade do preço, então você vai comprar, você vai comprar mais ações com o dinheiro que você compraria normalmente. Tá? Então, quanto mais ações você possuir, mais dividendo. Dividendo, de novo, é a participação no lucro da empresa. Então, mais dividendo você recebe, mais grana você tem. Então, por isso que é ativo. Quanto mais ações você possui, mais ativo você tem. Quando você reinveste dividendo, ou seja, você recebe dividendo da ação. A ação te pagou R$1 de dividendo. Você faz o quê? Pega esse R$1 e investe comprando mais ações. Não R$1, obviamente, mas você vai juntar com todos R$1 que você recebeu e vai comprar ação. Porque geralmente a gente compra lote de 100 ações. Então, se você recebeu R$1 por ação, você recebeu R$100 no exemplo que eu estou falando. Você vai lá e compra mais ações. Você vai fazer o quê? Você vai aumentar o ativo. Tá? Então, a gente fala bola de neve. Igual os juros. Você fica devendo ao banco, vem aqueles juros que tira a alma da gente, né? Você tem que vender a alma para pagar, e vai aumentando a dívida. Quanto mais você demora, mais a dívida vai aumentando. Tá certo? Então, vai virando uma bola de neve. A gente usa o dividendo de uma maneira positiva. Tá? Que maneira positiva? A gente, com o dividendo, compra ação. Então, você vai ter mais ações da próxima vez que pagar dividendo. Quando pagar o dividendo, você vai pegar o dividendo e fazer o quê? Comprar mais ação. Então, no outro momento, você vai ter mais ações ainda e vai virando uma bola de neve positiva. E cada vez você vai recebendo mais dinheiro. Aí você compra mais ação, reinveste nesse dividendo, recebe mais dinheiro de dividendo, compra mais ações e vira um ciclo positivo. Tá bom? Essa é a brincadeira de investir em dividendo também, já falei para vocês agora, acabei de dizer, é você reinvestir os dividendos. Você vai ganhar as ações que você comprar todo mês, quando você conseguir economizar, comprar ação, e você reinvestir em dividendos, você compra mais ação ainda. Tá? Isso aí potencializa seus ativos. Tá bom? Alguma pergunta aí? Alguma dúvida disso? Isso é parte bem importante aí dessa visão de investimento, tá? Quanto mais ativo, mais patrimônio você tem, tá bom? Então a gente procura ativo e fugir de passivo. Eu particularmente vendi meu carro e investi o dinheiro do carro. Foi o melhor carro que eu tive na vida, porque depois que eu investi o dinheiro, ele me rendeu 65%. Né? As ações que eu comprei com o dinheiro desse carro tiveram valorização de 65%. Então, foi o dinheiro do carro, mais 65%. Foi o primeiro carro que eu tive que não desvalorizou. Bom, segundo o levantamento feito pelo IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o brasileiro gasta, em média, um salário mínimo por ano com pagamento de tarifas bancárias. Isso aqui está... Os dados eu peguei de 23, 24, tá? Esses dados que vocês estão vendo.
Agora, esse aqui eu acredito que é de 2017, do IDEC. Foi uma publicação de 2023, 2024, mas se baseava em 2017, 2020, mais ou menos. Bom, por quê? Porque, na verdade, hoje você tem muitos bancos que não cobram tarifa. Eu mesmo uso. Eu tinha conta na Caixa, e eu abri quando entrei no IFES, 16 anos atrás. E para usar a conta, eu pagava R$ 40 na época. Há 16 anos atrás, R$ 40 de 16 anos atrás, gente. Por quê? Porque, por exemplo, tinha cheque, não existia Pix. Então, você passar cheque, tinha um limite de cheques. Para eu poder usar um limite razoável, eu tinha que pagar a chamada tarifa de serviços. E era R$ 40. Hoje, eu não pago nada. A própria Caixa começou a ver que ela estava perdendo competição, por isso que eu sou a favor da livre iniciativa. Tá bom? Eu sou contra o Estado se meter nas coisas. O Estado ele só atrapalha. O Estado cria monopólio e o monopólio ele encarece e dificulta as coisas. Tá? Então, quando você tem competição, o que aconteceu? A própria Caixa mandou mensagem para mim que eu já não usava mais a conta da Caixa. Eu tenho que ter a conta na Caixa que eu recebo pela Caixa. Eu sou obrigado a ter conta na Caixa. O governo me paga pela Caixa. Tá bom? Mas aí eu já usava um outro banco, que eu não pagava essa tarifa. Não pagava tarifa nenhuma. Aí a própria Caixa falou, olha só, quer renegociar aí, parar de... Porque eu já tinha pedido uma tarifa mínima. Eu já não pagava R$ 40, mas eu pagava tipo R$ 13 por mês, vai. Aí eles falaram, quero o mínimo para ter a conta. Aí eles me falaram, ó, pode tirar esses R$ 13 aí se quiser. Eu falei, claro que eu quero, eu tirei. Então hoje a gente já gasta bem menos com tarifa. Antigamente também, ao você tirar um extrato, você pagava. Entendeu? Tinha um número... Na sexta que eu pagava, eu tinha o direito a um limite de extratos, nos R$ 40 que eu pagava. Mas, se você não tivesse acesso, você tinha que pagar cada extrato que você fosse tirar. Hoje, você acessa pela internet a conta, pô. Então, olha, extrato, saldo, tudo lá. Então, isso aí, aqui, graças a Deus, a tecnologia implodiu isso aqui. É isso que eu queria falar, resumindo. Tá? Outra coisa, o Brasil chega a gastar 20% do salário mínimo, tá? Daria mais de R$ 200 hoje, né? Para pagar a conta de luz. Então, aí, uma coisa simples, apagar a luz onde não tiver ninguém. Parece óbvio isso, né? Mas eu percebo que parece uma maldição, cara. A pessoa está no local, sai e deixa a luz acesa. Está vendo televisão, sai e deixa a televisão ligada. Então, sabe, são coisas simples que você pode, tá, reduzir. Então, aqui, 20% você não vai acabar, você vai continuar pagando a conta de luz. Mas se reduzir de 20% para 15%, para 10%, pô, já é bem razoável, né? Então, é mudança de mentalidade, gente. Você saber que você está rasgando dinheiro deixando a luz acesa, tá? Você está rasgando dinheiro deixando a torneira aberta, tá? Usando... Até naquela época de escassez de água, teve uma época de escassez de água, e eu estava no interior e vi um camarada, ele lavou o carro dele, e depois ele lavou a rua de terra, né? Ele jogou água ainda na terra. Eu falei, meu Deus do céu, tá faltando água. O cara, pô, então não vai lavar o carro, lava de balde, pô. Precisa lavar de mangueira, lava de mangueira, e depois acabou de lavar o carro, ele jogou ainda água na areia toda ali, na terra, né? Na terra toda da rua dele ali, uma extensão bem ampla, né? Então, desperdiçando, jogando fora. A gente desperdiça muitas coisas. Então, uma reflexão quanto a isso já vai ajudar bastante. Por que deixar de jogar dinheiro fora? Porque, primeiro, porque tem necessidade. Segundo lugar, como é que você vai investir se você não tem dinheiro? Por isso que eu botei a história daquela faxineira. Tá? Porque a pessoa não tem renda, não, fica complicado. Tá? Agora, com a mínima renda que você tenha, se você for disciplinado, você vai conseguir investir. Tá? E quanto mais você conseguir investir, maior vai ser seu retorno. Lembra? Quanto mais ações você tiver, mais dividendo você recebe, que é renda passiva. Ou seja, você sem trabalhar, você todo ano vai receber dinheiro das ações que você tem. E o que é mais interessante, se a empresa não quebrar, né, e a gente escolhe empresas que estão aí há 100 anos no mercado, tem bastante tempo, a probabilidade de quebrar é muito baixa. Né? Você escolhe boas ações, elas não quebrarem, você recebe esse dinheiro, isso passa para os seus descendentes, passa para a tua família, passa para quem você quiser depois. Você pode até dar essas ações também em vida, enfim. É um patrimônio que você tem, praticamente uma máquina de dinheiro infinita. Tá? Boa parte, gente, dos milionários e bilionários do mundo enriqueceram com ações. Existe bilionário do setor imobiliário, tem bilionário, principalmente da tecnologia, né?
Tem jovens que ficaram bilionários inventando tipo um aplicativo aí que depois todo mundo usou e foi comprado por bilhões. Então já é jovem, já ficou bilionário. Existe isso daí. Mas a grande maioria dos milionários, principalmente bilionários, eles enriqueceram através de ações, tá? E aqui, de novo, o IBGE, gasto com bebidas e alimentos compromete 20% do orçamento. Até botei uma charge aqui, né? Charge também é arte, né? É belo. Então, está na teoria do Okada aí, de alegrar as pessoas, tornar a saúde melhor. Aí aqui a mãe falando para o filho, vê se mastiga devagar, porque eu ainda tenho 4 parcelas desse livro para pagar, né? Fazendo uma piada de mau gosto, né? Com o preço alto da carne. Bem atual, né? A charge, né? O pior de tudo é isso. A história se repete. Mas, enfim, o que acontece? Então, aqui não é também que a pessoa não vai comer, mas se você está num período que a carne está cara, come soja. Né? Se a carne de boi está mais cara, come frango, come ovo. Você vai procurar comer o que está mais barato naquele momento. E depois você opta, né? Opa, carne está preço bom, então vamos comprar carne. Aí eu particularmente faço isso aí. Então é você criar uma cultura. Porque tem pessoa que fala, eu não como se não tiver carne. Eu falo, pô, você já está se limitando, cara. Eu penso, eu fico triste pela pessoa. Né? Porque ela aí vai pagar o preço que tiver, vai faltar outra coisa, deixar de comprar, porque o dinheiro é finito. A gente tem que ter na cabeça que o dinheiro nosso é finito. Então a gente tem que escolher as prioridades. É só isso. Eu queria também poder comprar de tudo, toda hora, qualquer hora, ia ser maravilhoso, mas meu dinheiro é finito. Eu escolho prioridades. E, então, se eu vou. Eu adoro salmão, por exemplo, para fazer comida japonesa. Às vezes eu vou, tá 130 o quilo, você tá louco. Ah, é a promoção, 80, beleza, então dá para pensar. E aí a gente vai se virando, tá certo? A gente vai se virando. Então você tem que ter esse controle com o seu gasto, tá bom? Para quê? Porque aí eu evito de comprar o salmão mais caro, com a diferença eu posso investir. Ou posso fazer outras prioridades também, tá? Não é só o investimento, porque aqui a nossa tônica é ter um controle financeiro, uma disciplina financeira e investir, tá certo? Aqui fala chuveiro elétrico, ar-condicionado, grandes linhas em casa, né? Secador de roupa, ferro de passar, geladeiras antigas. Bom, boa parte dos produtos hoje, eles vêm gastando menos. Isso aí é até uma cobrança, né, da sociedade com o mercado, e eles estão fazendo isso. Hoje, um ar-condicionado novo gasta muito menos do que um ar-condicionado velho. Então, de novo, não é você passar necessidade, mas você pensar, né, nessas situações aí, de você evitar pagar caro à toa. Outra coisa também, muitas vezes, né, claro, é delicioso ficar com o ar-condicionado ligado o dia todo, mas putz, será que é necessário realmente? Será que não dá para ligar quando realmente estiver com mais calor, né? A gente vai se virando com um ventilador, por exemplo, né? Ou uma janela aberta. Às vezes a pessoa está com um quarto fechado e liga o ar-condicionado, porque está com calor. Mas abre a janela, bora num lugar que ventila bem, entendeu? Está com o quarto fechado, luz acesa. Você abre a janela, tem a claridade natural, você consegue ficar no quarto até estudar, entendeu? Então é tipo de coisa assim, fala de novo, não é você passar necessidade, mas é você pensar onde realmente você precisa gastar seu dinheiro, tá? E aí aqui, né, tá falando TV a cabo, essas coisas, você pensar isso daí, racionalizar. Às vezes a pessoa paga lá uma TV a cabo, mas será que só tendo um Amazon Prime já não serve? Né? Hoje tem muita opção de streaming aí, IPTV, né? Você paga barato e acessa boa parte de TV, também, como é que fala, séries, né? Então é você usar também sua criatividade, sem pensar, né? Como eu posso economizar no orçamento? E aí cada um tem sua dica, até depois aí, se estão participando, por favor, pode falar aí, dar depoimento de como conseguiu economizar. Teve um senhor que participou aqui, ele falou, por exemplo, que no bairro dele tem uma academia, né, popular. Então, em vez de ele pagar academia, ele ir nessa academia popular, pô, excelente. Né? Aí tem pessoas, às vezes, trabalham em empresa, aí tem o SESI, paga mais barato para ir. Enfim, tem várias formas que você pode estar economizando. Ó, quem mora perto de um parque, então pode ir lá caminhar ou correr no parque, né? Tem uma área bonita, você vê uma bela paisagem, faz atividade física ainda. Tá? Então, isso aí vai de cada um, anda de bicicleta, tá? Ou até quando mora perto da praia. Né? Eu
eu era jovem, não tinha condição de pagar academia, corria no calçadão, nadava no mar, entendeu? Aí tinha barra, fazia barra na praia também, no final da praia. Então, isso aí tem várias formas que você pode driblar a questão do custo. Hoje eu faço academia, mas eu pago plano anual. Então, eu pago muito mais barato. Até que meu plano é antigo, muito mais barato se eu fosse começar a pagar hoje. Tá certo? Aí lá eu faço musculação, faço aeróbico, faço tudo lá perto da minha casa. Então, mas aí vai de cada um. Ver, né, e faz porque é uma necessidade, né, atividade física, e não é um luxo para mim é questão de saúde. Mas eu fiz uma coisa que eu pago bem mais em conta, né? Então, eu negociei, se eu pagar anual em vez de mensal, fica melhor. Ah, não, dá para baixar e tal. E assim a gente vai fazendo. Eu pago anual todo mês, mas eu tenho um contrato anual, né? Não peguei o dinheiro todo e dei de vez. Então, eu cadastrei no cartão, ele vai, todo mês, vai cobrando mensalidade. Então, para mim, são muito bom. Então, avalie o que você realmente precisa. Além de eliminar alguns, tente negociar uma redução das tarifas dos planos, né? Então, falei aquela questão de você ver o que prioriza. Eu, por exemplo, celular. Eu faço um plano de celular, aí começa a aumentar absurdamente, cara, impressionante. Depois de um ano, o preço assim, aumenta 50% mais ou menos. Aí eu falo, se não baixar esse valor, eu vou mudar de operadora. Aí eles não abaixam, eu mudo de operadora. Eu fico mudando. Todo ano eu vou para uma, eu vou para outra, para manter mais ou menos ali na faixa dos R$ 50. Tá? Então, um exemplo, você vai negociando, você vai ter internet. Aí eles mesmo me ofereceram um plano mais em conta, falou, é isso mesmo que eu quero, pode passar. Tinha internet, e aí eles, olha, esse plano seu nem existe mais. Vão oferecer o melhor, então, não quero melhor, quero mais barato. Então, tem essa opção aqui, beleza, então tá ótimo. O plano que eu tenho me atende, não precisa oferecer mais nada. Peço que é essencial, entendeu? Bom, aqui, Moki Chokada, né, fala uma coisa interessante. O soldado não pode ver como se fosse general. Ou seja, você deve ver de acordo com suas possibilidades, tá bom? Então, eu, por exemplo, Rodrigo, eu não tenho condição de ter uma Ferrari, tá certo? Mesmo se eu quisesse, eu falei que eu vendi carro, eu não tenho carro hoje, e apliquei o dinheiro. Mas se eu ganhasse uma Ferrari, por exemplo, eu venderia, porque o PVA dela, né, imposto sobre o veículo automotor, é caríssimo, que é 2% do valor, 4% do valor do carro. Você imagina o carro, R$ 1 milhão, vou pagar aí 40 mil, 20 mil, 40 mil por ano de imposto, você está louco. Então, eu não tenho condição de ter. Tá? Não tenho dinheiro para comprar, e se eu ganhasse, eu venderia também, porque eu ia ter condição de manter. O seguro de um carro desse, eu não consigo nem imaginar quanto seja, eu não ia ter dinheiro para pagar. Então, você tem que ver de acordo com sua situação. Então, muitas pessoas vão e querem ter bens que ela não tem condição de até manter, igual eu estou dando um exemplo aqui. Tá? Principalmente quando a gente é jovem, né? Eu tive um aluno uma vez, ele comprou um carro importado, usado. Aí ele mesmo veio falar, professor, foi a pior coisa que eu fiz. Ele tinha 19 anos. Aí meu pai falou, não faz isso não, mas eu vi aquele carrão, me empolguei, comprei, mas depois que eu fui ver o que é a manutenção, né, do carro, né? Como é importado, tudo é caríssimo, e como o carro já tinha uns anos de uso, exatamente quem vendeu, já vendeu, o carro já estava começando a dar problema, né? Não vendeu à toa. E aí tinha que trocar peça e tudo caro demais, dava problema, o moleque estava ficando doido. Ele acabou vendendo o carro, aí perde dinheiro, que vende mais barato ainda, né? Mas ficou experiência para ele, pelo menos. Ele não tinha condição de ter aquele carro. E aqui dicas para economizar dentro de casa, né? Aí faz aqui chuveiro elétrico, evitar tirar. É uma coisa boba, né? Tem aquelas aparelhos que tem aquela luzinha, né? Que é o stand-by, que fica aceso. Pô, você vai dormir, tira da tomada, porque você fica gastando energia, aquilo gasta energia. Pouco, mas gasta. Então vai dormir, você vai sair de casa, tira a tomada, você está economizando. Para que você vai jogar fora energia? A questão de você juntar roupa, usar máquina, os juntar roupa também para passar, que se liga o ferro, passa, né, vai gastar a mesma energia, passa logo tudo, em vez de se ligar uma vez, passa, liga outra vez, gasta de novo energia para passar. Então tem algumas dicas assim para você economizar, parecem bobagens, mas se você parar e observar a sua volta, muita gente não faz, e está rasgando dinheiro, né? Bom, aqui também dá de sugestão, né, é você comprar frutas da época, né, mais ou menos igual eu falei a questão da comida, da carne. Então, se é época de uva está mais barato, você compra.
A época de uva você quer comprar pera, que está mais caro. Então, isso é desnecessário. Eu, particularmente, gosto de fruta. Então, eu compro a que está na época, que está mais barata. Aquela eu compro com força, aproveito, está mais barata. E quando acaba a época dela, eu começo a comer a outra que está na época. Tá? Eu, para mim, não me atrapalha em nada, cara, eu até gosto. Ó, outra coisa também, compro muita coisa em brechó, cara. Hoje mesmo eu fui ao brechó, você vê lá roupas boas. Eu comprei até comprei 2 calças para poder usar para trabalhar, e eu não vou nem usar, porque elas estão tão bonitas. Comprei R$ 30 cada calça. Eu comprei para usar de bobeira, usar no trabalho. E acabou que eu estou até usando para sair, tão bonito que as calças são. Então, não sei, eu vou comprar na loja, pagar não sei quanto, aí uma fortuna. Comprei calça boa, barata ainda, o bolso agradece. Então, você tem várias formas que você pode economizar, de novo, sem miséria. Eu falo de novo, usei calça para sair aí, eu usei essa calça que eu comprei para ir em festa de aniversário. Tá maravilhosa a calça. Né? Ela pagou R$ 30, levou porcaria, tá usando roupa feia, rasgada, nada disso. O mais legal é isso, nada disso. Muito bonita, como eu tenho também casaco, blusa, que eu já comprei em brechó, compro em feira de verão, cara, umas camisas bonitas, bermuda, compro preço assim, R$ 30, R$ 35, boas, dura anos, cara, anos. Sim, a qualidade boa demais. É só procurar, né? Então, vai comprar também alguma coisa, pesquisa preço, também isso ajuda. O preço varia demais, uma variação muito grande o preço das coisas. Isso aí toda vez você vê falando televisão, mas ainda tem gente que não faz isso não. Compra logo o primeiro local que vê e geralmente paga às vezes até 4 vezes, 6 vezes, 8 vezes mais caro o mesmo produto. Bom, então basicamente é isso aqui. Está escrito aí, depois vocês podem olhar com calma, dá um stop quando chegar nessa parte ali. Mas isso aqui eu peguei da internet só para a gente poder discutir sobre essa questão de mentalidade, tá certo? Que eu comecei a mostrar lá no início. Então, em você desperdiçar dinheiro com coisa desnecessária, compra o que é necessário na quantidade necessária e você pega a diferença e investe. Você vai ver ao longo do tempo vai te fazer uma diferença gigantesca. Né? Você imagina, né, igual no caso lá, que US$ 6.000, mas US$ 6.140, deu no final US$ 1 milhão depois de 9 anos. Você imagina, depois de 9 anos, alguém chega assim, ó, aqui, ó, US$ 1 milhão para você. Você, meu Deus, mas o que é isso? Naqueles 6.000 lá que você depositou. Pô, nem lembrava mais disso. Você imagina. Além da doença, a causa da pobreza são as dívidas. Tem Mokichi Okada, na história dele, ele teve muitas doenças, né? Ele veio da pobreza, como eu já falei com vocês, depois se tornou um dos homens mais ricos do Japão. Mas ele teve todas as doenças que o homem podia ter, né? Ele fala que só não teve as doenças de mulher. Foi quando ele começou a pesquisar, né, qual a causa da doença e criou o método de saúde dele, tá certo? E ele ficou com dívida durante muito tempo, porque ele foi um dos homens mais ricos do Japão, e ele quebrou na quebra da Bolsa de 29. Então ele ficou com muitas dívidas por causa da quebra dele. E ele demorou aí 20 anos, mais ou menos, para pagar as dívidas, e depois prosperou de novo. Depois, quando ele morreu, ele de novo era um dos homens mais ricos do Japão. Né? Ele conseguiu reerguer, né, a fortuna dele. Mas estou fazendo essa contextualização para entender que a pessoa fica doente, perde capacidade de trabalhar. Né? Então, além da doença, a causa da pobreza são as dívidas, porque ele, como tinha dívida, ele pagou a dívida, tem esse detalhe. Tem gente que gera dívida e não paga, né? Dá golpe, né? Não é o caso. Ele tratando com pessoas honestas, ele foi uma pessoa muito honesta, ele pagou todas as dívidas dele. Demorou 20 anos, mas pagou todas as dívidas dele e depois você começou e conseguiu prosperar novamente. Então, cuidado com as dívidas, resumindo isso aí. Não faça dívida. Tem dívidas que são positivas. Por exemplo, você vai abrir um negócio. Então, você pega um empréstimo, que aquilo vai te gerar renda, né? Você sabe que vai conseguir pagar. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo quando eu tive que pegar empréstimo, tá certo? Eu estava com a necessidade financeira, mas lá na frente eu sabia que eu ia conseguir uma renda que ia me repor aquilo, tá? Agora, dívidas desnecessárias são totalmente evitáveis. Pelo amor de Deus, são totalmente... Você não fuja delas. Não achei a palavra que eu ia falar, mas evite, totalmente desnecessárias.
dívidas, você está consumindo muito e por isso você está se endividando, está consumindo além do que você necessita. Então, totalmente desnecessárias. Como economizar, a gente já discutiu aqui. Uma coisa aqui, ó, interessante, cara, fazer comida em casa. Eu tenho alguns conhecidos que falam que comer na rua é mais barato. Em nenhum lugar do mundo, cara. Em nenhum lugar do mundo. Tem nem lógica isso, né? Como é que a pessoa vai fazer comida, vender, e ainda vai sair mais barato que a pessoa que fez em casa? Não tem isso, né? Então, eu já levei muitas vezes marmita. Eu, na verdade, lá no IFES, se alguém reparar, eu levo meu lanche, tá certo? Não só para economizar, não. Para dar vontade de sair, eu vou e como lá na lanchonete. Mas se você sai, você vê pouca opção do que comer e não saudável. Geralmente coisas ruins para a saúde. Então, eu mesmo levo o que eu gosto, levo coisas saudáveis, na quantidade que eu quero, e eu lancho, levo na minha mochila, e sem problema nenhum, eu economizo bastante com isso. É que está falando, se você fizer a própria comida, você chega a economizar 50% nas refeições. Eu já levei marmita para o trabalho já. Eu trabalhava numa escola pequena, que todo mundo saía para o restaurante, cara. Eu falei, pô, não vou ficar gastando todo dia, cara, em restaurante. Aí eu levava marmita. Quando eu comecei a levar marmita, uma colega minha, ela tinha vergonha, ela ia para o restaurante, ficava com vergonha de levar marmita. Ela começou a levar também. Aí eu levava marmita, tinha um forninho lá, esquentava a marmita, ela comia feliz da vida. E levava suco ainda, levava congelado, depois o suco ia descongelando, né? Até a hora que acabava a aula, né? Na verdade, eu dava aula de manhã e depois à tarde. Então, na hora do almoço mesmo que eu almoçava, que eu comia essa marmita, né? Era o almoço. E aí o suco já estava descongelado, mas estava gelado ainda. Então, maravilha, cara. Economizei bastante. E outras dicas mais. Tem várias dicas aí que eu falei. Até se vocês tiverem dicas, vocês coloquem aí, por favor. Mas é sempre pensar isso aí. Não é que eu não gosto, eu gosto de sair num restaurante, comer uma comida diferente. Esse final de semana mesmo, tinha 3 meses que eu não comia hambúrguer artesanal. Aí eu pedi um que eu gosto e já não era barato, tá mais caro ainda. Eu assustei que em 3 meses ele ainda aumentou o preço ainda. A inflação tá detonando mesmo a gente. Mas eu comi, então não é questão de você ter miséria com as coisas, mas quer dizer, 3 meses eu comia sanduíche em casa mesmo. Hambúrguer artesanal, mas sempre em casa. Eu economizava, comia do mesmo jeito, tá certo? Então, de novo, não é você ser miserável, mas você racionalizar suas despesas. Então, eu saio, como coisa na rua, mas eu calculo bem se vale a pena, né? Calculo bem se não vai estourar meu orçamento. Aí eu sou feliz, a gente vai seguindo a vida. E aqui, inclusive, você faz uma marmita, você pode, quem sabe, vender também. Se eu vou ter renda extra, tá? Tem um colega de vocês, Kaique, que ele levava doce para vender na sala de aula, né? Então, açaí, por exemplo, ele tomava açaí e vendia açaí também para quem quisesse. Então, fazendo o quê? Renda extra. Eu tive uma aluna também que ela estudava no terceiro ano, numa escola particular aqui de Vitória, e ela levava bombom para vender. Nossa, no final ela vendia tanto bombom que ela começou a levar 2 caixas térmicas, cara. Aí sei lá quanto que ela lucrava, mas era uma boa grana, né? Graças a Deus ela lucrou um bom dinheiro. E aí também você vai trabalhando em empreendedorismo, né? Que é você fazer seu próprio negócio. Então também é uma coisa legal, porque em vez de você comprar ação dos outros, você abre ações para os outros comprarem. Você abre capital da sua empresa, né? São ações para outras pessoas poderem comprar. Aqui também a questão, né? Tem pessoas que pagam para faxineira. Não tem nada contra faxineira, não, mas você mesmo pode fazer o serviço. Pode distribuir em casa o serviço, né? Que a faxineira faz, né? E o que acontece? Você economiza aí uma grana boa. Tá? Então, cada um fazendo o próprio serviço em casa, você economiza bastante a despesa. Aqui uma coisa que eu botei, cara. Conhecimento nunca é demais, pelo contrário. Então, já falo aqui para vocês sempre olharem, quando for comprar alguma coisa no supermercado, ou numa padaria, em qualquer lugar, a parte de baixo da prateleira. Porque o preço vai ser mais baixo do que está embaixo e o vencimento vai ser mais longo, ou seja, produto que você pode deixar mais tempo em casa. O que é mais caro e já está para vencer, eles colocam na parte de cima, por quê? Porque está na altura dos olhos. O ser humano é preguiçoso por natureza, então ele vai e pega. E esses caras estudam isso. Então você vê que tudo na vida é importante estudar. Até um bom ladrão, o ladrão ruim, ele é preso.
fácil e, enfim, morre pobre. Mas o bom ladrão, ele estuda muito. Então, tudo na vida, gente, você precisa estudar. E os supermercados, as redes de fast food, enfim, todo mundo que mexe com comércio estuda muito como te induzir a comprar. Eles estão do jeito deles, não estou recriminando-os, não. Mas você tem que estudar como se defender disso, comprar quando você quiser, não comprar por impulso. Você chega, por exemplo, lá no self-service, o cara te dá um prato gigantesco. Por quê? Isso é para você colocar a comida que você come normalmente, parece estar colocando pouco, aí você coloca mais. Claro, ele vai querer o lucro dele. Desculpa. Então você tem que se defender. Eu, quando eu vou, às vezes eu fico até com fome, só self-service, que eu vejo aquele prato grande, eu sou induzido a colocar menos ainda. Eu já trabalhei minha mente para isso, para colocar pouca coisa. Eu acabo de comer, às vezes eu fico com um pouco de fome ainda, que eu comi menos que eu como normalmente, porque já que eu já sei que eles querem que eu coloque mais, eu, sem querer, às vezes eu coloco menos do que eu como normalmente. Mas é importante você saber isso, tá? Eu não deixo de comer fora, como eu já falei para vocês, mas eu vou calculadamente, tá? Eu planejo durante o mês as saídas que eu vou fazer, e quando eu vou para esses lugares, eu já sei, né, boa parte dos golpes que eles querem me dar. O McDonald's, por exemplo, ele tem aquela cor vermelha, não é à toa, porque o vermelho é uma cor que instiga a fome. O cérebro vê vermelho, entre outras coisas, dá a sensação de fome. Tá? Então, nada é à toa. Por isso, você tem que estudar para se defender dessas coisas. Tá bom? Então, levar uma lista, né, de compra, para você não comprar por impulso. Então, uma vez eu saí com um tio meu e nós íamos à praia, né? Na época eu tinha uns 18 anos. Aí ele falou assim, Rodrigo, vou passar rapidinho no supermercado ali só para comprar coloral, que eu vou fazer frango. Eu falei, ok, tio. Chegou lá, ele pegou o coloral, ele, eu não sei se tem colher lá, vou levar a colher também para mexer esse frango. Comprou uma colher grande, né? Aí, pasta de dente. Sempre é bom ter pasta de dente. Depois, observação, fui ver meu tio tinha um armário cheio de pasta de dente e sabonete. Ele morava sozinho. Aí ele pegou, não, vou levar então sabonete também, sempre é bom ter sabonete. Resumindo, ele encheu um carrinho de compra. Era só para levar coloral. Ele encheu um carrinho de compra. Então é importante você se programar. Faz a lista. Tá? Não compra por achar, por pensar, me deu vontade. Por isso que você vê, por exemplo, que no supermercado, onde tem a seção de carne, eles colocam também carvão e às vezes bebida. Para induzir você. Você vai comprar carne para comer. Mas, opa, peraí, podia fazer um churrasco, hein? Churrasco, então tem cerveja, então tem, precisa do carvão. Então você é induzido a já comprar mais coisas. Né? Se a pessoa já vai para fazer churrasco, que ótimo, está tudo perto, já facilita para ela pegar. Mas o problema é a pessoa que não quer fazer o churrasco e quando vê aquilo, se propõe, ela muda o pensamento dela e depois compra aquilo por impulso. Quando chega em casa, meu Deus, não era para comprar isso, não era para fazer, não tem dinheiro para fazer churrasco agora. Mas já está feita a compra e já era. Tá bom? E aí na outra semana já não te acontece a mesma coisa com essa pessoa, então ela vive um ciclo de dívida. Ame promoções, eu coloquei as de verdade, né? Então por isso é importante você comparar preço, né? Eu particularmente nunca compro de primeira. Tá? Se eu vejo alguma coisa que é legal, eu guardo, né, na memória e vou pesquisar na internet preço, vou ver a avaliação da pessoa, daquilo e tal. Aí depois pode ser que eu compre. Então, nunca compro nada de primeira para exatamente evitar o impulso. E as vendas, quem é vendedor sabe, tá? A venda ela tem que ser fechada logo, porque senão a pessoa, geralmente, ela vai desistir, que ela vai pensar, vai racionalizar. Então, a venda é feita pela emoção. Então, sabendo disso, você se defende. Então, de novo, gente, estou falando que vocês não comprarem as coisas, não, a gente tem que comprar. Até o comércio precisa vender, a pessoa tem direito de vender a vida dela, né, sustentada, comercializando, é uma profissão lícita. O que eu estou dizendo é você evitar comprar à toa, comprar desnecessariamente. Então, por exemplo, aqui, fazer um piquenique. Aqui, Vitória é uma cidade maravilhosa, o Espírito Santo é um estado maravilhoso. Tem vários locais. Aqui, por exemplo, eu moro perto da Pedra da Cebola. Eu já fui lá fazer piquenique, tá lá, levei minhas filhas e tal. É um lugar bonito, você passa uma tarde agradável, você gasta pouco leva o que você quer, enfim. Aí tem os bichinhos lá, a criança gosta de ver e tal, e um ambiente bom, dá para ir a pé aqui de casa até lá, enfim. Então, perto da casa de vocês também, com certeza tem lugares bonitos que vocês possam aproveitar. Nosso estado tem lugares bonitos que a gente pode aproveitar.
e gastar muito pouco, né? Então você faz um lazer gastando pouco. Outra coisa que eu defendo também muito, livro e filme. Porque você pode reunir seus amigos no final de semana, assistir um filme bom. O que é um filme bom? Que vai te dar uma mensagem que você possa assistir com a família, né? Que não tem limitação, não tem coisas ruins para se ver. E toma um suco, um refrigerante, ou toma uma cerveja lá que você queira beber. Cada um leva alguma coisa, então sai barato. Você passa um sábado agradável, por exemplo, e pode acabar depois o filme, vocês debaterem sobre a mensagem do filme, sobre a história, sobre o contexto. Você ainda aprende alguma coisa com isso, cara. Isso eu acho maravilhoso essa coisa. Eu já fiz muito isso aí no passado, tá? Bom, livro também, mas aí já é mais individual. Eu falei com vocês, compra um livro a R$ 30 no sebo, 180 páginas. 30 reais que para 180 páginas, o tempo que eu vou ter de leitura vai me dar um lazer assim, de várias horas, eu vou aprender alguma coisa ali e tranquilo, sem grande gasto. Então, o livro vai durar o quê? Um mês duro para ler. Então já valeu. São 4 finais de semana, vai. Eu gastar para ler um livro desse aí já valeu demais o investimento. Então, aqui também, tudo que é preparado vai sair mais caro, né? Então, você vai no supermercado, tem as bandejinhas já prontas, né? Se você comprar separadamente, até 20% menos e vai ter mais qualidade. Geralmente, nessas bandejas, eles colocam que está vencido, que está sobrando, tá certo? Tá para vencer, vamos falar assim, né? Para aliviar a barra dos caras. O que está para vencer e sobras, tá bom? As padarias tem muito aqueles pães com presunto, queijo, tudo sobra. Que eles ralam lá, sobra, e lá, vamos fazer uma pizza, vamos fazer um pão, misturar isso aí tudo, faz um bauru. A outra maneira de economizar no supermercado é que está, por exemplo, de não levar criança, né? Porque a criança, né, que a gente tem nada contra a criança, mas que a criança induz o quê? Ela é impulsiva, então vai induzir você a levar coisas sem necessidade. A não ser que você eduque teus filhos, né, quem tiver filho, ou teu irmãozinho, teu primo que vai junto, mas aí é mais, o primo é mais difícil de educar, né? Mas para chegar e falar, vou com você no mercado, a gente pode comprar isso, isso, aquilo, outro. Aí chega e fala, posso levar isso? Se pudesse, não, ok, dá para abrir uma exceção. Ou caso contrário, não. Se a criança ficar na boa, legal. Tem aquelas crianças que fazem pirraça, e pior que a criança fazer pirraça é o pai, o responsável, ceder e comprar, cara. Então é nesse caso que fala para não levar. Mas se você leva e ensina, faz o planejamento com a criança, ensina o valor do dinheiro, é até bom levar. Porque ela vê, ó, para levar isso aí que você está pedindo, vai ter que deixar isso aqui. Aí a criança mesmo entender que o dinheiro é finito. Tem uma educação financeira, mas no caso geral aí, que tá todo, a maioria está frouxa aí na educação, então ela deixa em casa, senão você vai comprar coisa que você não precisa. Tá bom? Então aqui, comparar preço, né? Tá todo ano a mesma coisa, mas ainda, né, acontece as pessoas não fazerem isso. Preparar uma lista, aí que fala, defina o valor máximo que vai gastar, que é o seu orçamento, na verdade, né? Aqui fala para fazer compras mensais, mas eu faço compra semanal, às vezes faço 2, 3 vezes compra na semana. Eu vou no supermercado, pego, está mais barato uma coisa, e outro está mais barato outra. Eu não gasto muito tempo no supermercado, aqui eu aproveito, né? Ah, vou estar em tal local, então eu vou em tal supermercado e lá tem tal coisa mais barata. Então não necessariamente precisa ser mensal, não, essa compra aí não, tá? Aqui fala para usar a calculadora para você controlar quanto você está gastando. Se você faz uma lista bem feita do que realmente é necessário, isso aqui se torna também desnecessário. Não vá cansado, com fome, né? Porque você vai chegar lá ser induzido a comprar mais. Tá? Fala sobre isso. Não atrase pagamento, porque juros, cara, nenhum investimento que você fizer vai compensar os juros que você vai pagar. Tá bom? Aqui eu já falei do brechó, né? Máquinas também, muitas vezes. Vai comprar uma máquina, vai abrir um negócio. Uma geladeira, cara. Já comprei uma geladeira que tinha 6 meses que estava parada, não estava usada. Eu comprei bem mais barata a geladeira. Então, valeu muito a pena. Foi até legal. Quando eu cheguei lá, um amigo meu já tinha falado, ó, Rodrigo, você está querendo comprar a geladeira tal, tem uma conhecida minha que está vendendo. Ela comprou, tirou da caixa a geladeira e não usou, porque ela ia mudar, acabou que não mudou e tal, tá a geladeira parada lá tem 6 meses, ela está querendo vender. Então eu fui, cheguei, olhei, pô, vi realmente a geladeira novinha, falei, vou levar. Aí a senhora falou assim comigo, né, eu era bem mais jovem. Aí falou, meu filho, dá uma olhada na geladeira, sem nem olhou. Vou olhar o que na geladeira. Carro só era pneu, motor. Aí eu abri, dá para botar a xadrez aqui, vou levar a geladeira. Comprei bem mais barato. Né? Então, aqui, ó, chega a estar 70% de desconto.
Aqui também cartão de crédito, né? Se você não consegue, eu uso cartão de crédito porque eu pago a fatura toda. Agora, se você não tem planejamento para isso, velho, então você não usa cartão, não, cancela. Então, cada caso é um caso. Eu estou trocando uma ideia com vocês, uma reflexão de reduzir despesa, tá certo? Então, eu particularmente, já falei que eu uso um cartão que me dá 1% de cashback. Se eu pagasse à vista, tá, eu não teria esse cashback. Agora, se eu vou comprar alguma coisa e eu tenho desconto à vista, eu pago em dinheiro, tá bom? Não é o carro do supermercado, ele não me dá desconto. Minha despesa maior é supermercado. Tá? Então, aí eu uso cartão. Mas se eu vou comprar alguma coisa, ó, se for à vista tem desconto, eu compro à vista. Até coloquei aqui, ó, caso contrário, tem desconto? Carro para lazer, né? Então já comecei até para vocês isso aí, vai ser uma renda passiva. Você vai só ter despesa com carro para lazer. Se você usar um serviço de táxi quando for sair, você economiza mensalmente 80%. Tá? Aí vocês começam a entender porque eu vendi meu carro, né? Se você utilizar aplicativo, você pode reduzir até em 160% a despesa. Na verdade, eu faço mais do que isso, eu uso ônibus, tá certo? Dependendo, eu uso aplicativo e dependendo, eu alugo carro. Se eu for fazer uma viagem, por exemplo, porque tem locais também, eu entendo que a pessoa tem carro porque o aplicativo, por exemplo, não funciona bem, não consegue pegar carro e tal, então a pessoa sai também, não consegue voltar, não dá, tá bom? Mas eu não tenho problema com isso aí, tá? Se eu vou para um lugar que o aplicativo é complicado, eu alugo um carro. Aí eu vou e volto, aí não tem problema. Mas geralmente eu ando de ônibus mesmo e pego o aplicativo, dependendo. Porque às vezes sou mais de uma pessoa, às vezes vale mais a pena pegar aplicativo. Isso é praticamente o preço da passagem, pega na porta, deixa na porta e vai direto. Tá? Mas eu sozinho geralmente pego o ônibus mesmo e dependendo, vou andando também. É bom, faz bem para a saúde. Então, às vezes eu saio de um bairro para outro, eu vou andando, igual hoje mesmo eu fui até a Praia do Canto e voltei andando. Tive que ir ao dentista lá, aí fui andando, voltei andando. Quando eu cheguei no ponto, tinha acabado de passar um ônibus, ia demorar 55 minutos para passar outro. Eu gasto meia hora andando, vim, obrigado, acabou. E assim a gente vai seguindo a vida. Tá? Então, com isso, né, não é nem economizando, porque tem que ter o aplicativo. Porque o dinheiro que eu economizo com o carro, só falar para vocês, um carro de 60 mil, que custa 60 mil reais, né, que acho que não existe mais no mercado um carro por esse preço aí, ele custaria R$ 1.500 por mês, tá bom? Então, vocês terem uma ideia, o carro é um passivo. Custaria do quê? Combustível, manutenção, seguro, custaria também o dinheiro, a desvalorização dele anual, que é de 10%, já falei com vocês, e também o dinheiro que você investiu no carro deixaria de render. Tá? Então, tudo isso daí você tem que pensar na hora de você ter um carro. Então, falar de novo, tem gente que mora num lugar que é difícil o aplicativo, é complicado, então, beleza, então tem que ter carro mesmo. Mas eu, no meu caso, eu estou sem carro, já tem 3 anos e consigo ver claramente essa despesa aí. Até com esse arroz que nós tivemos aí de salário no funcionalismo público, se eu tivesse carro, talvez eu estivesse tendo que vender para diminuir despesa. Então, eu vendi antes para investir, escapei dessa tragédia hoje, esse arroz financeiro que o governo está fazendo para a gente. O fundamental é não contar com a ajuda dos outros e deter a dívida ao mínimo possível, sem afobação e sem forçar a situação. Né? Então, aqui é interessante, o Cada falando, de você fazer um planejamento, você não se desesperar com a dívida. Né? Tem gente que chega a tirar a vida com uma dívida. Ele tinha uma dívida muito alta, tá, o Cada? Eu falei com vocês, ele faliu, então ele demorou 20 anos para pagar a dívida dele. Então, ele está dando a experiência dele para nós, de você procurar reduzir suas despesas, você viver de acordo com uma nova realidade e pagando a dívida com calma, com serenidade, né? Uma hora você vai conseguir pagar. Eu vi um documentário sobre o Plano Real. Tem na Amazon Prime, se eu não me engano. Tá? Aí você buscar aí também, Plano Real. Na internet talvez você ache aí. E lá para as tantas falava de um caminhoneiro que resolveu ter a frota de caminhão dele.
Então, primeiro ele comprou o caminhão dele, né, trabalhou direto e tal, aquela coisa toda, economizou e comprou o caminhão dele. Continuou trabalhando direto, aí comprou outro caminhão. Aí depois comprou o segundo caminhão. Enfim, no final ele chegou a ter, se eu não me engano, 6 caminhões. Então, prosperou, né, ficou bem financeiramente. Ele era uma pessoa simples, humilde, né, passou a ter uma condição boa. Aí começou a, sempre chegava, dava presente para os filhos, dava do bom e do melhor para os filhos, né, quando estava com a condição boa. Só que quando veio o Plano Real, o que ele fez? Desculpa, o Plano Real não, com o fisco do Collor, isso é Collor de Mello, Plano Collor. Ele vendeu um dos caminhões dele para comprar um mais novo. Só que o dinheiro estava no banco e foi confiscado o dinheiro que ele tinha no banco. Então não deu para comprar o caminhão novo. Ele ficou sem um caminhão e ainda ficou com o dinheiro confiscado, que ele iria comprar o caminhão novo. Aí, o que acontece? Aí vai, mostra a historinha, né, Vês? Programas querem mostrar a história triste, né, para dar Ibope. Mostrou que ele perdeu tudo depois, né? O plano Collor fez eu perder tudo. Só que analisando a história dele, o que acontece? Quando o dinheiro dele foi sequestrado no banco, foi uma tragédia para muitas pessoas, né? Mas ele ainda tinha lá pelo menos uns 3 caminhões, né? Do que ele tinha, ou dois, vai botar 2 caminhões, dá para ele continuar trabalhando. Só que ele quis manter o padrão, isso a filha dele fala lá, dando depoimento, que ele quis manter o padrão de vida que ele tinha com os 3, 4 caminhões que ele tinha antes. Mas não tem condição. Então ele fez o quê? Ele começou a vender caminhão dele, cara, para poder manter o padrão de vida dele. Aí não tem como, começou a matar as galinhas de ovos de ouro. Não tem lógica, o cara vai falir mesmo. Então, infelizmente, um exemplo de empreendedorismo que podia ter sido de sucesso, não foi pela ignorância dele de não se adequar à nova realidade. Falei, olha, filhos, eu sempre comprava para você isso, aquilo, outro, mas agora nós estamos em outra situação, até para ensinar para os filhos dele qual é a realidade da vida, né? Aí mostra atualmente ele, idoso, e até hoje amargurado, porque nunca mais conseguiu ter o que tinha e tal, e acabou a história. Então, é importante essa questão aí, de você se adaptar à realidade. Então, por algum momento, você tem uma queda de renda que vai te gerar dívida, você ajusta suas novas despesas, tá? Para que ainda sobe para você poder ir pagando essa dívida, tá certo? Então, é isso aí que o cara está falando. Bom, ei, João, você tem caso aí para falar para nós aí, de economia? Exemplo? Sobre Então, fala. economia, sempre quando eu vou comprar alguma coisa, eu procuro sempre ver qual que é um. Normalmente é coisa relacionada à tecnologia. A não ser coisas muito específicas, que não tem muito para onde você correr. Mas se eu for comprar um fone, por exemplo, eu não vou comprar o fone mais caro e nem o mais barato. Eu dou uma analisada em qual que tem o melhor custo-benefício e que vai atender tudo que eu preciso. Normalmente o mais barato pode até sair caro, que você compra o mais barato e no final ele acaba quebrando ou acaba parando de funcionar em pouco tempo. Então, se você dá uma pesquisada legal no mercado aí, você acha um que tenha uma qualidade boa, com preço bacana, que vai durar bastante tempo. Ou, sei lá, aí uma dica que eu dou aí também tem aplicativos que monitoram preços e tem a comunidade que o pessoal sempre compartilha promoção. Eu uso bastante o Pelando, que é um aplicativo onde é tipo uma comunidade mesmo, onde pessoas podem postar promoções e sempre eles postam coisas lá com cupons, com descontos e acaba saindo com um preço muito bom. Aí às vezes você consegue colocar lá o que você quer para te mandar um alerta para quando está com preço bom Uhum. e você acaba economizando bastante e sempre correr de promoções tipo Black Friday e coisas do tipo. Às vezes até tem coisas que valem a pena. Normalmente eles dão cashback em algumas plataformas e afins, só que normalmente é sempre uma promoção muito forçada. Eles colocam preços maiores e diminuem pouca coisa no final. Só que sempre acontece promoção relâmpago. Já aconteceu bastante de, por exemplo, teve uma época que eu comprei um celular. Na época, ele saiu por 1.700 de uma promoção relâmpago, onde ele custava 2.500. Na Black Friday, ele estava por 2.600. Ou seja, Uhum. cadê a promoção? E isso eu comprei tipo antes da Black Friday. Fiquei até em dúvida para saber se ia acontecer de abaixar o preço ou não. Então, assim,
tem que tomar muito cuidado aí com compra e ficar de olho em promoção ou não e comprar o necessário, né? Às vezes essa plataforma acaba atrapalhando, inclusive, porque eu gosto bastante de tecnologia, então ver lá alguma coisa com preço bom acaba sendo meio tentador a comprar. Ah, bacana, João, eu concordo com você. Essa questão aí de comunidade, de promoção, compartilhar, muito boa dica. E interessante, uma vez, né, a Rive, que é minha filha mais nova, ela queria comprar uma caneta, né, colorida, estava muito na moda, acho que era Estabilo, chamava, né? Não sei se até existe esse negócio aí. E vamos supor assim, era R$ 6 essa caneta Estabilo, era bem cara. E quando eu fui com ela até a papelaria, aí exatamente isso aí que você falou, João. Tinha uma caneta lá de R$ 1, vou botar assim, e tinha uma de R$ 3. Aí eu peguei e falei assim, não, era R$ 12, era bem diferença de preço. Era R$ 12 essa Estabilo, aí tinha uma de R$ 1 e uma de R$ 3, né? E essa de 12 que ela queria. Aí eu falei, minha filha, vamos fazer o seguinte, vamos levar a de R$ 3. Então não vai ser nem a de 1, nem a de 12. Está na moda essa Stabilei, mas veja só, o que é bom, o que é ruim? Depende do preço que você está pagando, eu falei com ela. Se você leva essa de 3, tá, e ela acabar a tinta, ela der algum problema com ela, ela sumir, você vai comprar outra. Você ainda está pagando metade do preço de R$ 12. Né? Então ela falou, tá bom, papai, vamos levar então. Ela levou da de 13, ela gostou, ficou boa e ela aprendeu essa lição. O preço, coisas boas ou ruins depende do preço. Isso aí vai servir para ação. Eu até comentei com vocês, né, no outro encontro. Você vai comprar uma ação, por exemplo, Banco do Brasil Seguridade. É uma excelente empresa de paga dividendo. Eu até falei que eu já comprei com preço bom. Tá? Ou até, vou falar uma que é queridinha aí, vou até tira para lá esse exemplo, até já comentei. Pensa na VEG. A VEG é uma empresa brasileira que é assim, nível de multinacional, uma empresa top demais, fabrica máquinas, né? E ela é super maravilhosa. Só que o preço dela sempre é cara. Exatamente por ser uma empresa boa, então tem gente que segue essa política, né? Ah, não importa o preço, vamos comprar porque é boa. Então, cara, putz, você às vezes vê uma outra empresa que às vezes não é tão boa, mas é muito mais barata. Então vale mais a pena comprar, porque a possibilidade da VEG cair o preço, tá, é muito maior do que uma empresa que tá, não é tão boa como a VEG, mas é boa e está com preço muito baixo. Então, bom ou ruim depende do preço. Até no dia a dia, você falou até, né, tecnologia. Às vezes você vai comprar alguma coisa, né, o top lá, que é maravilhoso, custa 3.000. Mas você tem outro lá, que custa normalmente 2.500, que não é o top, e está na promoção, igual você falou, 1.500. Putz, vale muito a pena, cara. Metade do preço do que é o top de linha, e vai ser bom também. Então, às vezes, até você também não vai usar todos os recursos do top de linha, né? Não vai precisar de tudo que oferece para você, porque você não é profissional, então você não vai usar todos aqueles recursos. Então, vai estar de bom tamanho, 1.500. Então, o preço importa sim. Tá? É qualidade e preço. Duas coisas que você tem que sempre estar comparando. Tá? Mas o preço é uma variável que entra nisso aí. Mas beleza, então. Então, acho que é isso aí. Ficamos então para a próxima aí. Obrigado aí as participações aí, no caso do voltei até agora. E até a próxima, então. Valeu. Tem alguma coisa mais? Uma pergunta, João? Não tem não, só isso mesmo. Beleza, então. Valeu, então. Até a próxima. Até mais.